Olá, sejam muito bem-vindos ao Devocional Terapêutico do Therapy Club. Eu me chamo Débora Feltrin, sou terapeuta e hoje nós vamos conversar sobre o poder da oração na transformação da mente e como a espiritualidade influencia o nosso cérebro e as nossas emoções. A mente humana é um campo de batalha constante. Todos os dias, pensamentos de medo, ansiedade e dúvidas disputam espaço com a fé, a esperança e a paz. Mas e se eu te disser que há uma ferramenta poderosa que pode transformar a forma como nós pensamos e sentimos? A oração não é apenas um ato religioso, mas uma experiência profunda de conexão, capaz de reprogramar a nossa mente e influenciar o nosso bem-estar emocional. Hoje vamos explorar como a espiritualidade, a psicologia e a filosofia explicam o impacto da oração em nosso cérebro e emoções. E no final, faremos uma oração para ativar essa transformação. A oração como renovação da mente. A Bíblia nos ensina que nossos pensamentos moldam a nossa vida. No livro de Romanos, no capítulo 12, verso 2, diz assim: Não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A oração não é apenas falar com Deus, mas um processo de renovação mental. Quando oramos, alinhamos os nossos pensamentos com os de Deus, trocando então o nosso caos interno por paz e clareza. No livro de Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A oração traz a paz que a lógica humana não consegue explicar. Mas como isso acontece no nível mental e emocional? Como a oração transforma o nosso cérebro e as nossas emoções? Bem, estudos científicos comprovam que a oração e a meditação impactam o funcionamento do cérebro, ajudando na regulação emocional. E nós temos no nosso cérebro a neuroplasticidade. Nosso cérebro tem a capacidade de se modificar. E a oração frequente fortalece as conexões neurais que estão associadas à paz, à confiança e à gratidão, reduzindo então os circuitos que ficam ligados ao estresse e ao medo. A oração também ajuda na redução da ansiedade. Pesquisas mostram que a oração ela ativa o córtex pré-frontal, que é responsável pelo pensamento racional e pelo controle emocional, e reduz então a atividade da amígdala, a região do cérebro associada à resposta ao medo. Isso significa que a oração ela pode sim acalmar aí crises de ansiedade e nos trazer clareza mental. A oração também
ajuda a mudar o nosso diálogo interno. Muitas vezes os nossos pensamentos, eles são autodestrutivos e a oração ela muda esse padrão, porque ela nos ensina a falar com Deus e, consequentemente, a falar de maneira mais gentil e esperançosa com nós mesmos. A oração também fortalece a nossa resiliência. Quem ora com frequência desenvolve maior resistência emocional, pois aprende a confiar em um propósito maior e a lidar melhor aí com os desafios. A psicologia confirma o que a Bíblia já nos dizia. Quando levamos os nossos pensamentos a Deus, encontramos paz e também renovação. Já na filosofia, ao longo da história, filósofos refletiram sobre o impacto da espiritualidade no pensamento humano. Platão acreditava que a mente precisava ser elevada acima das distrações mundanas para alcançar a verdade. E a oração faz exatamente isso. Ela nos desconecta do caos e nos conecta ao divino. Já Agostinho de Hipona ensinava que a oração não muda Deus, mas nos muda. Ele dizia que quando oramos, a nossa mente se alinha com a vontade divina, tornando-nos mais sábios e equilibrados. Kierkegaard falava que a oração não é apenas pedir coisas a Deus, mas um meio de transformação interior. E ele afirmava: a função da oração não é influenciar Deus, mas mudar a natureza daquele que ora. Ou seja, a oração não é um simples pedido, mas um processo de autodesenvolvimento. Agora, como praticar a oração para transformar a sua mente? Bem, em primeiro lugar, escolha um lugar tranquilo. A oração precisa de um ambiente onde você possa se concentrar sem distrações. Em segundo lugar, seja honesto com Deus. Não tente orar com palavras ensaiadas. Fale com Deus como você falaria com o seu melhor amigo. Em terceiro, declare verdades espirituais. Use a palavra de Deus para renovar a sua mente. Busque versículos e insira-os no seu momento de oração. Como, por exemplo, você pode dizer em um momento de medo: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Essa leitura está lá no Salmo 46, verso 1. Em quarto lugar, pratique a gratidão. A oração, ela não precisa ser apenas pedidos. Agradeça por aquilo que você já tem. Isso fortalece os seus pensamentos positivos. E em quinto lugar, transforme as suas preocupações em oração. Sempre que um pensamento negativo surgir, ore ao invés de alimentar a ansiedade. Agora, eu gostaria de convidar você para um momento de oração junto comigo. Senhor, hoje queremos entregar a Ti os nossos pensamentos e emoções. Sabemos que a nossa mente muitas vezes pode ser um campo de batalha, mas nós queremos preenchê-la com a Tua paz. Ajuda-nos a renovar a nossa mente, a substituir a ansiedade pela confiança e o medo pela fé. Que cada oração seja um tijolo na construção de uma mente mais fortalecida e equilibrada. Que nós nunca nos esqueçamos que em Ti há a paz que excede todo entendimento. Nós oramos
com o coração agradecido, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. A oração não é apenas um ato religioso, mas um poderoso recurso de transformação mental e emocional. Então lembre-se, a oração, ela reconfigura o seu cérebro para a paz e o equilíbrio. Orar é mudar a sua mente para ver o mundo com mais fé e também esperança. Quanto mais você ora, mais forte se torna emocionalmente. Então, que este seja um dia de renovação da sua mente. E nós nos vemos no próximo devocional terapêutico do Therapy Club. Até lá, fique com Deus e, claro, ilumine-se.